vamos falar mais um pouco sobre crise habitacional, pois é um termo que define a vida em praticamente qualquer cidade importante, seja na América, na Europa ou até mesmo na Ásia. Hoje, possuir ou alugar uma propriedade está se tornando cada vez mais inacessível, até mesmo para a classe média, e ninguém parece ser capaz de resolver esse problema. E já falamos de países super desenvolvidos que estão tendo essa superlotação nas capitais. Mas isso não é o caso da maior área urbana do mundo, que abriga quase 40 milhões de pessoas. Estamos falando de Tóquio, que de alguma forma consegue evitar uma crise habitacional que paralisa a maioria dos países. E mesmo Tóquio tendo 4 vezes mais população que Nova York, uma das maiores cidades, ela ainda consegue se movimentar. E se fizermos uma comparação com qualquer outra cidade como Londres, Singapura ou até mesmo Xangai, os preços de aluguel e imóveis em Tóquio são incrivelmente baratos, tão baratos que Tóquio tem sido chamada de última grande cidade do mundo com habitação acessível. E isso não é coincidência, mas sim o resultado de uma abordagem japonesa única para o planejamento urbano, que é completamente diferente de qualquer outro país. Então agora já deixa sua curtida e se inscreve, pois vamos descobrir como Tóquio consegue resolver seus problemas de habitação e por que não é possível replicar em outros lugares. Agora se prepara e vamos para a história. Primeiro, vamos entender o quão acessível Tóquio realmente é, porque a diferença não é pequena. De acordo com a classificação de cidades globais, essas são as 9 cidades economicamente mais importantes do mundo, e em comparação com todas elas, Tóquio é de longe a mais acessível, tanto em termos de preços imobiliários quanto de custo de aluguel. Tóquio é muito mais barata do que Londres ou até mesmo Nova York, e é mais barata do que Xangai e Pequim, mesmo que os salários médios nas duas cidades chinesas sejam muito mais baixos do que em Tóquio, e ainda consegue ser mais barata do que em Singapura, mesmo que Singapura seja muito elogiada pelos seus altos salários, e já falamos um pouco dos acontecimentos em Singapura, então olha a descrição. Em outras palavras, em comparação com qualquer outra cidade global, Tóquio é incrivelmente acessível, e você pode achar que isso está ligado à crise populacional do país, mas isso não é totalmente verdade. Mesmo que a população japonesa tenha diminuído nos últimos 20 anos, o tamanho da cidade de Tóquio, que representa cerca de 1/3 de toda a área urbana, está aumentando cada vez mais. Nas últimas 2 décadas, Tóquio adicionou praticamente o mesmo número de pessoas que Londres ou Nova York. A resposta para isso é muito simples, galera. Tóquio simplesmente constrói muito mais habitação do que as outras cidades, o que pode não parecer tão revolucionário. Afinal, é o que os políticos em praticamente todos os países ocidentais têm prometido fazer por décadas, mas o Japão em si tem uma questão peculiar. A questão é que, apesar dessas promessas, a maioria das grandes cidades está falhando completamente em realmente fazer isso, e ao contrário delas, Tóquio tem conseguido realmente fazer o que todos estão apenas falando, graças à abordagem única do Japão do planejamento urbano. Existem 3 coisas que tornam o planejamento urbano japonês diferente de quase qualquer outro lugar do planeta. O Japão hoje ocupa o primeiro lugar em 2 categorias específicas. Tem o imposto sobre herança mais alto do mundo e tem mais terremotos do que qualquer outro país. Como resultado, o Japão possui uma abordagem única para o planejamento urbano e arquitetura, porque as casas no Japão têm um risco maior de serem danificadas pelos terremotos. E para transmitir uma casa aos seus filhos, eles teriam que pagar 50% do seu valor em imposto sobre herança. O mercado imobiliário no Japão é visto de forma muito diferente do que em outros lugares. Em vez de ser um ativo que sempre se valoriza ao longo do tempo e que é construído para durar o máximo possível, no Japão o mercado imobiliário é mais parecido com os bens de consumo. Então as casas são construídas para servirem como seu carro, que logo precisa ser trocado, pois as pessoas não vão arriscar viver
viver em casas antigas ou em apartamentos que possam cair nos próximos terremotos. Então, a cada 30 anos, o edifício é derrubado para se levantar um outro com as novas tecnologias. Em Tóquio, apenas 1% das casas são mais antigas que 1951, e o mercado imobiliário está em constante processo de demolir edifícios antigos e construir os novos. Isso significa que o mercado imobiliário é muito mais flexível e se adapta muito melhor à demanda atual. Cada bairro está em constante mudança, e se houver uma demanda maior por habitação do que costumava haver antes, é só demolir algumas casas e construir maiores. Isso não seria realmente possível em qualquer outro lugar, o que nos leva ao segundo fator, a regulamentação, ou na verdade, a falta dela. Nos Estados Unidos ou na Europa, quando um construtor quer construir qualquer tipo de propriedade residencial, há centenas de regras que regulam tudo, desde o número de vagas do estacionamento até a densidade máxima, a altura e a porcentagem de área verde e muito mais. E cumprir todas essas regras torna a construção muito cara e é praticamente impossível construir qualquer tipo de habitação densa, o que significa que o espaço livre é usado de forma muito ineficiente. Além disso, as regulamentações de zoneamento restringem o tipo de habitação que pode ser construída em uma área e, frequentemente, permitem apenas um tipo específico, como casas unifamiliares, o que leva à existência de subúrbios massivos sem serviços. E já falamos sobre essa limitação de construção na Califórnia, que levou ao aumento do preço das casas. Mas agora vamos voltar para Tóquio, pois em Tóquio essas restrições praticamente não existem. As leis de zoneamento japonesas incentivam zonas de uso misto, o que significa que você pode ter diferentes tipos de habitação em apenas um bairro, podendo ser lojas, casas ou edifícios com tamanhos e formatos diferentes. E como resultado disso, o zoneamento japonês utiliza o espaço de forma muito mais eficiente e constrói muito mais habitação em áreas relativamente pequenas, e não existe um padrão. E tenho certeza que você já deve ter visto alguns vídeos de japoneses ou brasileiros no Japão que foram passando por casas muito diferentes, em pequenos becos ou construídas de forma totalmente inesperadas. Olha, dessa forma, as decisões são tomadas por pessoas que deveriam ter uma visão mais ampla e que têm a tarefa de fornecer habitação para todos, em vez de proteger os interesses particulares das pessoas em uma área. Como resultado, eles são muito mais favoráveis ao desenvolvimento e mais habitações são construídas. Claro que existem as desvantagens, pois não temos muitos espaços verdes. As pessoas têm que lidar com desenvolvimento constante e não podem realmente influenciar o que é construído em seu bairro. Mas no final das contas, Tóquio é uma das poucas grandes cidades do mundo que conseguem permanecer acessíveis para todos. E isso demonstra que as crises habitacionais não são tão inevitáveis e que podemos resolvê-las simplesmente construindo mais. Mas então por que não replicar isso em outros lugares? Cidades ao redor do mundo poderiam aprender com o exemplo de Tóquio. Claro que algumas das coisas provavelmente não são possíveis de replicar em qualquer outro lugar. É improvável que a Europa comece a demolir seus edifícios históricos para substituir por novos. Por mais que os métodos usados na construção no Japão sejam de alta qualidade, a maioria dos países não adotam a fórmula, pois existe uma visão diferente de moradia deles, pois para eles a casa é um produto temporário, sendo que para nós é um ativo valioso, e conseguir um lugar é um troféu para aqueles que vivem na classe baixa e média. Por isso que a maioria das pessoas não querem vender suas casas por mais que estejam velhas, porque não aceitam a possibilidade de perder o que conquistaram. E agora vocês entenderam por que Tóquio conseguiu se manter uma cidade grande e ao mesmo tempo manter uma das maiores populações do mundo. E não preciso nem citar os hotéis cápsula, dentre outros métodos de habitação. E se você tiver tido uma experiência nesses lugares, deixa aqui nos comentários e me diz se você aceitaria viver em uma residência que precisaria ser refeita a cada geração. Lembrando que no Japão é mais barato quebrar e refazer do que tentar reformar com as novas tecnologias.
tecnologias, e uma casa pode ser levantada por completo com apenas 4 a 6 meses, algo que outros países seria o tempo apenas para conseguir o empréstimo ou começar a planejar. É isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esquece de deixar uma curtida e se inscrever se for novo no canal. E logo veremos como as finanças podem impactar o rumo de uma geração. Lembrando que esse vídeo nós abordamos apenas as moradias. Existem outros fatores, mas estaremos abordando em outro vídeo. Agora vou nessa. Fui!